Olá pessoal, aqui é Roberto Porto do Movimento Macaense pelo Tratamento Precoce. Esse vídeo é para você que ou recebeu recentemente ou que pode vir a receber, no caso de suspeita de Covid, você recebeu uma receita assim, de pirona, xarope, vai para casa, volta a se piorar. Tá? Esse vídeo é para que você não aceite essa receita, geralmente emitida por médicos preguiçosos, tá? Médicos que não têm o interesse de estudar e saber de tudo, todas as novidades, toda a evolução do conhecimento acerca da doença e dos tratamentos possíveis, que se acumularam ao longo de um ano, mais de um ano de pandemia, mais de um ano de coronavírus. E aí eles vão lá e prescrevem dipirona, xarope e vai para casa e lavam as mãos. Não aceite essa receita, tá? Não aceite essa recomendação. Procure médicos que vão receitar medicamentos para combater a doença e não os sintomas, porque dipirona e xarope é só para combater sintomas. A doença continua ativa no seu corpo e, se for o caso de você ser um daqueles pacientes que descamba para um caso grave, esse medicamento não vai fazer efeito nenhum no sentido de evitar que isso aconteça. Tá? Agora, o tratamento precoce com os medicamentos que vêm sendo utilizados em larga escala por médicos de verdade, que estudam, que têm se informado, que têm buscado o conhecimento acerca das diferentes medicamentos e substâncias que podem ser utilizados contra o Covid. Então, eles vão receitar esses medicamentos para você e acompanhar, saber se a doença progrediu e não te mandar para casa e volta quando piorar. Isso não existe, ou pelo menos não deveria existir. Mas é isso que acontece na maior parte dos casos no setor público aqui em Macaé, com a conivência do prefeito Elbert, com a conivência do comitê científico, com a conivência da secretária de saúde, com a conivência do subsecretário lá de atenção básica, e todo mundo aí da saúde sabe que isso acontece, sabe que isso é praticamente um protocolo não oficial, da prefeitura. Ontem eu estava conversando com um rapaz, um cliente, que fez uma reunião virtual, por videoconferência. Eu falei, e aí, rapaz, como é que tá? Ele preferiu essa reunião porque ele estava com sintoma de Covid. E aí? Ah, não, paguei o exame, eu estou com Covid mesmo. Aí eu falei, toma aqui o telefone de um médico, liga para ele, porque se você for no posto de saúde, eles vão te receitar dipirona, xarope e vai para casa. Ele falou, eu já fui, foi isso mesmo que eles fizeram. A minha mãe, ano passado, com 10 dias de sintoma, tá? Ou seja, já tinha passado da primeira fase há muito tempo, já estava na fase inflamada. 10 dias com um exame positivo na mão. Ela foi no Jorge Calda, eu tenho os exames. A médica prescreveu dipirona, xarope, vai para casa, a senhora está ótima. Peguei mamãe, levei mamãe na Unimed, paguei particular, ela não tinha plano de saúde. E na mesma hora fizeram tomografia, que não fizeram no Jorge Caldas, fizeram o exame lá para medir a saturação baixa, tomografia, 25% do pulmão tomado já pelo Covid. Mamãe ficou internada e entrou com medicação pesada, corticoide, anticoagulante, mais outros medicamentos lá. Tá? E mamãe saiu viva, graças a Deus, porque se dependesse da receita daquela médica, hoje Macaé está com 579 mortos por Covid, seria 580. Com certeza minha mãe estaria nessa conta aí. Então, gente, não aceite
essa receita preguiçosa de médicos preguiçosos, tá? E que fazem isso com a conivência de políticos covardes e omissos, tá? Covardes e omissos. Covardes duas vezes. Covardes porque não tomam a atitude que deveriam tomar para não confrontar, né, interesses políticos. E covardes porque não têm misericórdia do povo, né? E omissos porque não fazem nada do que deveriam fazer. Então, não aceite essa receita, tá? Deus queira que você não seja um desses casos que se agravam e que depois enchem essas estatísticas macabras de números de óbitos por Covid em Macaé. 579 no dia de hoje, né? Só nos últimos 4 dias aí foram 17. Eu sei porque eu fiz um vídeo há 4 dias atrás. E aí eu olhei, mais 17 macaenses foram só nos últimos 4 dias. E o prefeito diz que nós estamos vivendo dias melhores. Pergunta para as famílias, o prefeito, desses 579 que morreram, ou pelo menos desses 17 desde que você disse isso, se eles estão vivendo dias melhores. Então, gente, não se conforme, tá? O poder público poderia fazer muito mais por vocês e não faz. Nós do Movimento Macaense pelo Tratamento Precoce estamos há 2 meses tentando conversar com o prefeito Elbert e ele nem sequer nos recebeu. Nem sequer, não é a mim não. Há mais de 30 médicos que estão conosco, tá? Ele não nos recebeu. Mandou lá os subsecretários dele, que também não fizeram nada, né? E não recebeu os médicos, né? Eu falei aqui no outro vídeo, a doutora Marta Moretti falou, nós precisamos cuidar de pessoas e não de exames, porque o tratamento precoce entra antes do resultado do exame. Começa com os sintomas e você não precisa de exame. O médico, ele é um médico competente, ele sabe pelos sintomas o que é, o que pode ser e já entra com a medicação. O prefeito fez o quê? Inaugurou o negócio gastando o seu dinheiro, né? Um orçamento, um recurso alto, como ele próprio falou, para fazer exame. Né? Exame com qual protocolo, o prefeito? O cara tá positivo, e aí? Qual protocolo? Dipirona, xarope, vai para casa? Então, gente, eu já falei demais, eu só queria falar isso. Se você recebeu esse protocolo, né, essa receita, não se conforme com isso não. Entre em contato com os nossos médicos, tem o site do Médicos pela Vida. Ah, mas esses médicos aqui, de repente, eles atendem só no particular, eu não tenho condição de pagar. No Médicos pela Vida e no SOS Covid, você vai ser atendido por telemedicina, tá? Por vídeo, gratuitamente. São médicos voluntários que fazem o atendimento gratuito para pacientes de Covid, né? E alguns dos médicos dessa listagem que eu vou postar na descrição também atendem voluntariamente. E se o médico que você ligar aí, de repente ele não atende, só atende com plano de saúde ou particular, você pede indicação ou tenta outro telefone, né? Vou colocar uma lista aí de mais de 10 médicos, né, que autorizaram divulgar seus telefones, tá? Não aceite essa receita preguiçosa, né, irresponsável do dipirona, xarope, vai para casa. Eu falo isso com propriedade, porque foi essa receita que deram para minha mãe, tá? E depois eu botei no Unimed, no dia seguinte, tá? Eu fiquei sabendo só à noite que tinha acontecido isso. No dia seguinte, de manhã, eu já levei minha mãe para a Unimed e o protocolo foi totalmente diferente. Totalmente diferente, tá? Então eu tenho propriedade para falar isso, tá? Prefeito, correola do prefeito ou qualquer outro aí que se doa do que eu estou falando aqui. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe você, a sua família, livre você dessa doença terrível, mas se por acaso acontecer de você se contaminar, entre em contato com a gente. Um grande abraço, Deus abençoe.